Bora, bora! A pescaria hoje foi produtiva, ó, só o puro tilápia. Todo na mar de 10 e 11. Aí. Hã? Ali, Aqui tá ali, sem tico, ó. Acabei de chegar, saí daqui era perto de 1 hora da tarde. Cheguei, era 7 horas em casa. Só o puro tilápia, viu? Gordo. Olha. Já vamos fritar pra comer, né? Já. Vou já comer uns 4 dele aqui, que eu não gosto de peixe. Olha a Maria aqui dizendo que gosta. Eu quero varrer. Não, Maria, deixa aí que nós vamos limpar aqui ainda. Ali. Olha, sentar, ó. Tira a mão aí. Ó.